noite, irmãos. Primeiro, louvado seja Deus que diante dessa chuva grande, imensa, o Senhor proporcionou a oportunidade de estarmos aqui sequinhos, até agora, Oramos para que quando formos embora, a chuva dê uma trégua para a gente chegar sequinho em casa também, Senão, vai ser difícil. Mas muito obrigado pela presença de vocês, nós estamos muito felizes e alegres, porque é um privilégio que nós temos de estar reunidos na casa do Senhor. E a alegria hoje é em dobro, porque quando duas igrejas irmãs se juntam para louvar o mesmo Deus, então a alegria ela é em dobro, ela é uma alegria que ultrapassa as nossas expectativas. Então, Deus seja louvado. Nossa palestra hoje, meus irmãos, ela é objetiva, bem rápida também, porque muita coisa tem se dito da reforma, são muitas informações, nós não queremos cair na mesmice de falar aquilo que você já sabe, aquilo que já é o óbvio. Nós queremos apenas navegar um pouquinho pela história, falando desse grito da reforma protestante, que não aconteceu somente em 31 de outubro de 1517, mas ele já vinha vindo. O eco chegou em 517, mas outros homens e mulheres já haviam gritado o grito da reforma. Então nós queremos passear um pouquinho na história rapidamente, falar de algumas coisas que eu julgo ser muito importante para o nosso dia de hoje, e a melhor palestra vai ser amanhã, então convido para não perder amanhã a melhor palestra, então você já se prepare para amanhã. E como amanhã será a melhor palestra, nós vamos sortear esse livro amanhã. Irmãos, isso aqui é uma preciosidade, músicos, você precisa ter um livro desse. Então, isso aqui é a igreja local e a música no culto. Aqui vai falar de melisma, de métrica, pulsação, vai falar de tudo aquilo que o músico deve saber, que tipo de música que deve cantar, quem é que deve cantar, como deve cantar. Então, amanhã, na melhor palestra, no dia da reforma mesmo, você receberá, creia pela fé, esse livro que é um presente para aqueles que forem amanhã. Espero que você ganhe. Meus irmãos, o lema da reforma, a frase que todo mundo bem, Mas se a chuva tiver mais do que eu levanto a voz aqui. O lema da reforma, ele é Ecclesia reformata sempre reformada. Isso é uma expressão em latim, está bem aqui atrás, Igreja reformada sempre se reformando. Então, nós não paramos no dia 31 de outubro de 1517. Nós continuamos reformando e nós estamos ainda em reforma. Então, o que aconteceu lá, dia 31, não ficou reservado naquele dia. Então, não tenham somente Lutero como um grande reformador. E talvez você não saberia disso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer, você também é um reformador e uma reformadora, porque Deus continua nos usando, sim, Deus continua nos usando para reformar a igreja. Então nós estamos dando continuidade nesse processo chamado a reforma da igreja. Pode trabalhar comigo, por favor? Isso. Foi? Primeira página. Pode você mesmo, a primeira página. Quando o irmão vai liberando ali, Romanos capítulo 1, versículo 16, este é o texto que deu a Lutero a claridade e a compreensão da fé. Nós vamos falar um pouquinho de Lutero, nós vamos ler este versículo, capítulo 1, versículo 16 e 17. Isso. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16 e versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, quando nós vamos estudar sobre a reforma protestante, todos os atores, todos aqueles que participaram do movimento chamado Reforma Protestante, a gente tem a primeira coisa na nossa cabeça é falar dos heróis da reforma. Então a gente vai falar Lutero, John Hus, John Wycliffe, mais para frente John Bunyan, John Knox, Melanchthon, Filipe Melanchthon, Catarina Dambora e tantos outros nomes. Mas Lutero, que foi o grande expoente ou o grande nome usado por Deus para dar um start no início da reforma, ele disse isso, essas palavras: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não fiz nada demais, não fiz nada, né? A palavra que ele fez. Para Lutero, ele não é um grande expoente, ele não é um grande ator, ele é uma peça. E Lutero entendia bem isso. Se vocês lerem os escritos de Lutero, os livros dele, você vai perceber isso. Lutero não se tem numa prateleira acima dos demais. Tanto é que Lutero ele está replicando no século XVI aquilo que aconteceu no século XIV, XIII, XII e XI. Desde os valdenses, Lutero, que era um grande estudioso, ele vem colocando aquilo que os valdenses entendiam, aquilo que o John Wycliffe entendeu e principalmente John Hus pregava na Boêmia. Então ele só está replicando, ele tem um senso de humildade de saber que é a palavra. Por isso, entendendo esta concepção de Lutero, os reformadores mais à frente chamaram de a reforma da palavra. E não entendam como certos aí que dizem que precisamos reformar ou renovar a palavra. Não é isso. Ele diz: o que aconteceu no século XVI foi a palavra renovando e reformando corações e reformando estruturas. E para a gente entender isso, nós precisamos viajar um pouquinho na história. E se você quiser saber mais sobre isso, além desse livro que é excelente, né, do Philip Pontes, você tem que obrigatoriamente ler Nascidos Escravos do Lutero. Tem que ler. Se você não, olha a dificuldade desse livro, irmãos. Dá para ler em um dia, tá? Muito difícil. Você precisa ler Michael Horton sobre o calvinismo. Aqui não tem essa questão do calvinismo, tá? Apenas o nome, mas ele vai dizer o que a reforma protestante faz na vida cristã. Vida cristã é como que você é esposa, como que você é marido, como que você é filho, como que você é um empregado, como que você é um servo na igreja. Você precisa ler. Você precisa ler sobre o que a reforma fez no comércio. Sabe que a reforma, muito do que você faz, aqui temos irmãos que são lojistas e comerciantes. Deixa eu te falar o que você faz. Lá atrás, os reformadores, eles foram visionários e eles contribuíram para o que nós chamamos de livre comércio. Leia, você precisa ler. Você precisa ler também os pensamentos de Calvino. E Calvino aqui ele está replicando de novo aquilo que todos os reformadores estão ensinando, né? E você tem aqui dentro dos pensamentos de Calvino batistas, congregacionalistas e anglicanos contribuindo para esse pensamento. Se você quiser saber mais sobre o Brasil, como que a reforma chegou ao Brasil, esta obra é indispensável. O protestantismo, a reforma protestante e o Brasil. Aqui o autor, o reverendo Wilson, ele faz um passeio desde lá da Ibéria, né, com o Marquês de Pombal. Aqui ele vai falar sobre o patronato, vai falar sobre coisas que aconteceram na história do Brasil, como foi que os portugueses chegaram no Brasil e deram de cara aqui com os índios tupinambaras, como foi que eles, de certa forma, compraram os índios daqui e inseminaram a fé católica. E quando veio depois os primeiros reformados, o catolicismo já estava aqui há 50 anos, pelo menos, enraizado, e foram quase que expulsos daqui, ou literalmente expulsos, por isso que o protestantismo demorou quase 4 séculos ou 3 séculos para chegar de novo no Brasil. Então ele vai falar isso desde lá da Ibéria, passando pela França Antártica, até chegar nos dias de hoje na nossa igreja aqui ou lá. Então é preciso você ler essas obras, dentre outras. É preciso você ler Charles Spurgeon, é preciso você ler Martin Lloyd Jones, é preciso você ler John Bunyan, é preciso ler essas obras. Se você quiser entender a sua fé, meu irmão,
você precisa ler. Não adianta a gente se conformar com a fé superficial ou superficial, que se limita a eu vou para a igreja no domingo, ouço o grupo, ouço a palavra e... Não, a sua fé ela é histórica. Ela é histórica, você precisa entender isso, ela é histórica. E dentro da história, você tem nomes de pessoas, você tem CPFs. Esses CPFs, eles literalmente deram a vida pelo protestantismo, pelo evangelho. Só para você ter uma ideia, eu já vou entrar aqui. O Brasil, a história protestante no Brasil, ela começa com sangue. Sangue, literalmente, em 1555, os primeiros protestantes que vieram da França e da Holanda foram afogados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, pelo governador chamado Villegagnon. Então, isso faz parte da nossa história. Você precisa entender isso. Por exemplo, você precisa entender quando foi que foi celebrado o primeiro culto protestante. Essa eu nunca esqueço, porque é a data do meu aniversário, então eu nunca esqueço. Né? Precisamos saber, 10 de março. 10 de março foi o primeiro culto protestante, agora você já sabe também que é o meu aniversário, ano que vem eu aceito presente. Você precisa saber que a reforma é dia 31, não é Halloween, pelo amor de Deus. Não é Halloween. Dia 31 não é doce ou travessura. Dia 31 não é você vestir de Wicca, vou me vestir de abóbora. Não, é dia da reforma. Para nós é dia da reforma. O mundo pode fazer o que ele quiser, nós não. Então precisamos ir. E como entrando na história, é importante lembrarmos então, meus irmãos, que a reforma protestante ela não foi um evento isolado na história como outros eventos. Tire isso da cabeça, não foi algum evento isolado, tá? Mas ela foi um conjunto simultâneo de eventos. E nós podemos então dizer que foram as reformas protestantes que aconteceram. Alguns historiadores, eles chegam a dizer que a reforma começou no século III com Agostinho. E eles chamam de Agostinho o que foi católico e o Agostinho que foi protestante. Se você ler as obras de Agostinho, você vai perceber essa diferença. Mas, e é claro que Agostinho foi o grande influenciador de todos os demais pensadores, chegando até nos dias de hoje. E, além de Lutero, então, dentro dessa história das reformas que aconteceram, podemos citar aqui, não podemos esquecer da reforma na Suíça, com o Eurico Zwingli, não podemos esquecer dos movimentos radicais dos anabatistas, que dizem alguma ala que acabou gerando os batistas, mas foi um movimento importantíssimo que aconteceu ali na Europa, que começou também na Suíça e depois se espalhou. Não podemos esquecer da reforma de Genebra, aí sim com João Calvino, mas muito tempo atrás com Pedro Valdo na cidade de Lyon. Não podemos esquecer de Farel, Guilherme Farel. Não podemos esquecer de Martin Luther na Inglaterra, sendo que a Inglaterra lá no século XIV também teve um grande pregador, um grande homem que desafiou toda a estrutura, o John Wycliffe. Nós não podemos esquecer de Jan Hus na Boêmia, na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, que ele começou e ele deu a vida dele literalmente sendo queimado por causa da reforma que ele proporcionou na República Tcheca. Então, as reformas sempre aconteceram, e elas sempre acontecerão e sempre serão necessárias, seja lá na Europa, seja aqui em Dionísio, seja em onde for, ela é sempre necessária. É sempre necessário lembrarmos disso da história. Então, não podemos esquecer desses rostinhos bonitos que mexem com o coração das mulheres, né? Só que não. Precisamos lembrar deles. Esses homens não podem cair no esquecimento. E há uma diferença aqui, irmãos. Ninguém aqui acende uma vela para Calvino, ou para Buster, ou para qualquer um deles. Ninguém aqui faz, irmão Guilherme Farel, ninguém pede bênção para eles. A gente reconhece o valor que eles têm, que eles tiveram. Reconhecemos a instrumentalidade de Deus na vida de cada um desses homens. Eis a diferença. Tá? E as contradições sempre acontecerão, as contra-reformas sempre acontecerão. Então esses homens foram instrumento de Deus, não só esses quatro, mas esses que eu já citei para você, mas também mulheres importantíssimas. E, claro, talvez não a maior, mas o grande destaque da reforma, sem dúvida, foi Catarina van Bora, esposa de Lutero. O que aquela mulher fez na área da educação não tem outra na história. Talvez o casal Keller, né? Sarah Keller e Robert Keller com a escola dominical no Brasil, mas o que Catarina fez foi fantástico trabalhando com as crianças. Não podemos esquecer desses rostos.
Então, o Timothy George, ele diz essas palavras sobre todo esse movimento reformado que começou lá no século XII, mas ele se estende e chega em Lutero. Ele diz assim: apesar de toda a sua ênfase no retorno à igreja primitiva do Novo Testamento e da época da patrística, a reforma consistiu essencialmente no movimento que visava ao futuro. Foi um movimento dos últimos dias, vividos numa forte tensão escatológica entre o não mais da antiga dispensação e o ainda não do reino perfeito de Deus. Então a reforma aconteceu dentro desse cenário, e nós precisamos lembrar de algumas coisas que aconteceram antes. Bom, precisamos lembrar que os reformadores, eles estão lutando contra um esquema, contra uma estrutura milenar, uma estrutura que é forte, uma estrutura que tinha poder de polícia. Poder de polícia. Se você tiver curiosidade também, tá? Leia sobre os primeiros protestantes do Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, como eles eram bem tratados, só que não. Quantos protestantes aqui no Brasil dormiram na cadeia, foram mortos? Você talvez não saiba, mas crente não tinha direito a nascer e a morrer. Como assim? Não tinha cartório para registrar filho de crente, e não tinha cemitério para enterrar morto crente. O primeiro cemitério foi no interior de São Paulo, Sorocaba, depois Rio de Janeiro, assim por indo até a igreja protestante ter o seu direito. Cartório é uma coisa, nascia, registrava em casa e esperava futuramente Deus mover o cenário para que o crente fosse registrado. Então, perceba, o que nós temos hoje não é o céu do que já aconteceu. Então a reforma foi necessária, e as reformas foram necessárias justamente para isso. E dentro dessa realidade escatológica do já, mas o ainda não. E a reforma protestante, ela acontece dentro desse período. Se nós fizermos uma linha, então eu quero que você visualize comigo aqui, pense comigo uma linha, tá? Começando aqui em Atos 2. Atos 2 vem a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e ali é inaugurado oficialmente o período de missões, onde o Evangelho agora não está mais confinado somente aos judeus, mas agora o Evangelho vai se expandir. Lembra o que Jesus disse? Ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido, e depois vocês vão pregar em Samaria até os confins da terra. Atos 2 vem a distribuição de línguas para que todos os povos sejam alcançados. A partir dali a igreja faz o quê? Ela se expande. Em pouco tempo a Ásia Menor está evangelizada, entramos num período chamado de diáspora judaica e início da patrística do primeiro século. Neste primeiro século, entre a morte do último apóstolo e o início dos primeiros teólogos da igreja, muita perseguição, muito sangue derramado, mortes assim a torto, né, como diz aqui, e a igreja foi então sendo alicerçada, a sua base foi sendo alicerçada com cadáveres e muito sangue. Os primeiros teólogos que surgem no primeiro século, chamados pais da igreja, eles são importantíssimos, porque eles vão fazendo o quê? Solidificando a doutrina. Que doutrina? Dos apóstolos. Mas aí, dentro dessa linha do tempo, nós chegamos aqui século I, patrística, século II em diante, começam as controvérsias teológicas, começa questionamento sobre a natureza de Cristo, se ele era 100% homem, 100% Deus, se ele era uma terceira natureza. Começa a vir heresia sobre a filiação, né, a cláusula filioque. Começam a ser discutidos sobre a questão do Espírito Santo, e aí começam a vir então entrar dentro da igreja heresias. E a igreja, que era imagina um poste reto, a igreja vai fazendo assim, ó, vai se entortando. Século V, há um cisma entre os bispos de Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma. Claro, o bispo de Roma quer para si o governo maior da igreja, porque ele diz o que? Ele está sustentado na Mateus 17, porque foi dado a Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar na igreja uma interpretação totalmente equivocada e infundada, por três fatores teológicos. Primeiro, gramatical, perdão. Jesus fala Petra e não Pedro, né? Terceiro, teológica. Nenhum outro ensino sobre Pedro ser a pedra fundamental. Não há nenhum ensino nas Escrituras. E terceiro, o próprio apóstolo reconhece que ele não é a pedra. Mas ela se agarrou nisso, eles se agarraram nisso, século V, então há uma divisão entre os quatro bispos, e a igreja vai se entortando cada vez mais.
Até que chega o que nós chamamos de o cisma do Oriente com o Ocidente, quando a igreja, ela rompe, a igreja do Ocidente rompe com a igreja do Oriente, e então nós temos aí duas igrejas totalmente separadas, o que nós chamamos de ortodoxas hoje. E isso se desencadeia com adoração a imagens, com culto aos mortos, com canonização de tudo que é tipo de pessoas que já morreram, e outras coisas mais. Aí começam a vir as relíquias, as construções de catedrais, e começa a vir o que nós já vimos na história. Quando isso começa a acontecer, então há um grito, e o nome da nossa palestra é isso, reforma, um grito esperado. Este grito já era esperado quando? Desde sempre, irmãos. Alguns teólogos chegam a pensar, e eu concordo com eles, que este grito começou em Gênesis 3, quando a serpente enganou a Eva, e então aquele ato pecaminoso culminaria na nossa destruição. Mas ali o próprio Deus consertou o que o homem havia desfigurado, destruído, o próprio Deus consertou. Alguns dizem, a reforma começou lá. E nós vemos no Antigo Testamento as reformas acontecendo. Algumas delas mais claras, como em Esdras, a reforma da palavra, a centralidade do culto, um retorno às escrituras. E nós vemos então agora acontecer de novo, a partir do século V, mais claramente no século XII, quando começam a se levantar os primeiros homens e primeiros agrupamentos. Há alguns acontecimentos dentro do catolicismo que eram gritos de reforma. Por exemplo, o movimento das beguinas. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. O movimento das beguinas eram jovens e mulheres que não queriam ter família, não queriam se casar, e elas se indignavam com a pobreza em contraste com a riqueza do clero. E elas não se contentavam em ver o povo sofrendo na miséria, então elas dedicavam a sua vida para pegar os pobres nas ruas, aqueles que estavam com necessidades, e elas fizeram esse trabalho durante muito tempo. Foram perseguidas por isso, e algumas foram mortas por isso. Depois nós temos Pedro Valdo na França, em Lyon, tentando traduzir a Bíblia para a língua que eles chamam de língua vernácula, ou seja, a língua popular, a língua do povão. Pedro Valdo também é perseguido, os valdenses são perseguidos e quase são dizimados. Nós vemos na Itália, John Savonarola também, com o grito da reforma, tentando reformar, também sofreu perseguição. John Wycliffe na Inglaterra chegou a traduzir a Bíblia, que até hoje nós temos a Bíblia de Wycliffe, e com John Wycliffe foi bem interessante, que ele era inclusive teólogo, e a questão dele era contra a ceia. Dentro da igreja ele falou, não, está errado essa da ceia, isso não pode virar o corpo de Cristo, não é a transubstanciação. Isso não pode, a hóstia não pode se transformar no corpo. E então ele brigou por isso, claro, foi excomungado. Antes de excomungar, ele morreu de pneumonia, se não me falha a memória, morreu. E mesmo morto, ele foi julgado, né? Essa moda pega no Brasil. Mesmo morto, ele foi julgado, e a igreja decidiu que deveria desenterrar os ossos dele e condená-lo por heresia. Então ele foi excomungado depois de morto, né? E os ossos dele foram jogados no rio da Inglaterra, agora me fugiu o nome do rio, e alguns chegam até a romantizar, dizendo assim, que foi o grande erro da instituição foi ter jogado os ossos de Wycliffe no rio, porque o que o rio faz? Leva, né? E aí a voz de Wycliffe foi levada e acabou chegando na Boêmia. Na Boêmia chega com John Hus, um grande estudioso, que ele estuda o quê? Estuda Wycliffe. Ele estuda o Wycliffe e ele fala, esse cara tem razão no que ele está falando, a ceia não pode ser assim. Mas ele não contesta a sua ceia, ele contesta a forma de culto, ele contesta a música, ele contesta várias coisas, e para John Hus a coisa fica um pouco mais apertada e ele foi condenado por heresia à fogueira, morto. E diz a história que as últimas frases de John Hus foi um hino: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns dizem, e nós não sabemos se é verídico essa frase ou não, mas ficou aí. John Hus disse: vocês estão matando hoje um ganso, um pato, né? Um pato. Mas Deus vai trazer um ganso a ele, e vocês não poderão resistir, se referindo a Lutero. E Lutero então entendia que ele era um grande ganso que Deus estava levantando, né? Quer se reformar também?
E então a reforma foi tendo seus gritos, a reforma foi sendo necessária. O grito da reforma foi sendo ecoente cada vez mais forte. E então chega-se Lutero, com outros movimentos acontecendo. E então, quando chega Lutero, aquele homem que está sendo separado, o desejo dele é ser um advogado para honrar a família, mas em curso para o seminário, uma grande tempestade, com raios e trovões que assusta qualquer mineiro, ele diz: vixe Maria, se o senhor me livrar disso aqui, eu vou sair, vou me dedicar à igreja. E a Santa Ana atende, segundo ele, atende o desejo dele, então ele deixa a faculdade de Direito e acaba se dedicando ao sacerdócio, tornando-se um monge agostiniano. Lutero então se debruçou sobre os escritos de Agostinho de Hipona, se dedicou sobre os escritos e as pregações de John Hus, de John Wycliffe e dos demais pré-reformadores. E então Lutero começou a ter uma indagação, um contraste entre o que ele lia e o que ele via. Não estava batendo o que ele lia e o que ele via. E então Lutero começou a se indignar com aquilo e se confrontar com aquilo. E diz os escritos de Lutero, principalmente nessa Bíblia, que é a Bíblia de Lutero, com comentários de Lutero católico e Lutero protestante, Lutero ele tem várias indagações com ele mesmo, com a fé dele, chegando ao ponto de Lutero ter dúvida realmente se o que ele estava fazendo era certo. E ele então vai para as suas peregrinações, mas um belo dia Lutero tem um encontro com um texto das Escrituras. Lembra? A reforma da palavra. A palavra que foi tomando o coração de homens e mulheres chegou também ao coração de Lutero e reformou o coração do reformador. A palavra diz isso, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Filho meu, dá o teu coração. Jesus diz: é do coração que se procede tantas coisas, né? As boas e as ruins. Então é no coração desse homem que acontece esta visão, e Lutero então percebe que todos os esforços, todas as suas peregrinações, todo o sacrifício era vão, que precisaria se voltar à fé dos apóstolos. E notem aqui, irmãos, é importante lembrar isso, tá? Lutero não quis dividir a igreja. Isso é uma falácia, é uma fake news. Lutero nunca quis dividir a igreja. Alguns romanistas acusam Lutero, dizendo que Lutero foi lá, Lutero mandou quebrar uma igreja. Lutero se revoltou contra os seus amigos que foram quebrar algumas igrejas e foram destruir algumas imagens. Lutero se indignou contra isso e fez com que eles limpassem, inclusive, o que eles quebraram e restituir. Lutero queria o quê? Reformar a igreja. Esse era o sonho do reformador. E então, após tentativas e tentativas, Lutero é confrontado pelo clero, é convidado a negar os seus escritos, a dieta de Worms. Lutero se recusa a negar, porque ele diz: olha, se vocês me convencerem pelas escrituras, eu nego, mas se não convencer, eu não posso ir contra a minha consciência. Porque Lutero percebia que a igreja estava totalmente afastada da palavra, estava totalmente distante da palavra, e ela precisaria voltar às escrituras, precisaria voltar então ao que se pregou durante tanto tempo, a fé que ela era exerçada. E notem que as escrituras, as próprias escrituras, diziam isso, que nós devemos estar alicerçados sobre a fé dos apóstolos. Então a grande pergunta é: por que a igreja se desviou? Por que a igreja se desviou tanto da fé dos apóstolos, chegando a uma fé pagã, a uma fé que misturava, que tinha um sincretismo de religião indiana com cultura grega, com outras coisas mais? Por quê? Nós não podemos esquecer que vamos voltar de novo. O século III é importantíssimo. A igreja que era perseguida até o século III, agora ela passa a ser uma igreja protegida pelo Estado, porque Constantino, assim como Teodósio I, abraçam a fé cristã. Alguns dizem que como Constantino se converteu, ou a esposa que era convertida e converteu Constantino, outros dizem que ele sacou a ideia de que o cristianismo crescia mais, então eles queriam se fortalecer o seu império e nada mais do que a igreja. Então a igreja agora passou a ser a igreja do Estado, o Estado passou a ser o Estado da igreja. E essa junção, percebam como essa junção foi maléfica e continua sendo. É por isso que a igreja reformada, ela não coaduna
com a ideia de igreja, Estado, Estado e igreja. Por isso que nossas igrejas não fazem parte do Estado, o Estado não faz parte das nossas igrejas. Eles lá, nós cá. Eles fazem a parte dele, nós fazemos a nossa. Eles glorificam a Deus com o seu trabalho, nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho, mas nunca nós cedemos o espaço de Deus a eles. E quando isso acontece no século III, a igreja então vai se tornando política e se afastou. Então Lutero, depois dessa revelação, ou seja, dessa transformação da mente e do coração, Lutero agora propaga as ideias não da cabeça dele, não da cabeça de alguém, mas das próprias escrituras. Lutero começa a mergulhar nas escrituras, forma as 95 teses, prega nas portas da igreja de Wittenberg, e ali começa o que nós chamamos de Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. Mas irmãos, para a gente avançar aqui em rápidos minutos, a reforma, a visão de dignidade humana, e foi muita coisa que a reforma trouxe, mas uma das coisas importantíssimas foi a visão da dignidade humana. Lutero era um humanista. Quem aí os jovens que estão estudando sabe como o humanismo foi importante nessa mudança de pensamento da Idade Média. Haja visto que até então, como funcionava a sociedade? Ela era antropocêntrica, a igreja era o centro da discussão. Então era teocêntrica, a sociedade era teocêntrica, tudo girava em torno da igreja. Então algumas coisas aqui, não se assustem com o que eu vou falar agora, por favor, viu? Para você ver como que funcionava o teocentrismo. A igreja definia as coisas, o que era santo e o que era profano. Por exemplo, se uma mulher nascesse com o cabelo ruivo, irmãos, Kátia, era bruxa. Se uma criança nascesse com uma pinta no seu corpo, uma mancha, fogueira, morta, porque era uma criança amaldiçoada. Se uma pessoa nascesse com um defeito físico, um dedinho não, né? Mas uma mão, ou um braço, ou uma perna, ou alguma coisa faltando, ela era considerada amaldiçoada. A igreja então reprovava. Assistam Bruxas de Salem, por exemplo, que era um filme onde tem ali muito disso, de uma fé ainda meio que, ainda que seja um cenário protestante, mas ainda são ideias católicas, envolvendo a ideia de alguns protestantes, né? Então, essa ideia de quem define somos nós, o que é e o que não é, ficou enraizada. Então muitas mulheres foram colocadas na fogueira, muitas crianças foram mortas. Por exemplo, a sua avó, assim como a minha, tinha mania, né? Não sei, a avó lá, está com dor de barriga, a avó assim, não, meu filho, fica tranquilo, ia ali no matinho, pegava um mato ruim, aquele negócio era terrível, vinha com o matinho, fazia um chá e toma aqui, e curava dor de barriga, dor de cabeça, dor de dentro, tudo. Era considerado bruxaria aqui. Então as nossas avós seriam também excomungadas. Esse era o cenário. Além do que, a leitura das escrituras estava confinada à liderança, né? À liderança e em latim. Imaginou chegar aqui e ler para você um texto numa língua que você não conhece? Ia ser estranho, né? Você ficar assim, o que você está falando aí? Entendendo nada. Imagine cantar numa canção que é exclusiva, ou exclusivista, que você não participa. Assim era. Então, era teocentrismo puro. Tá? A igreja definiu o que era certo e o que não era certo, a igreja definiu o que deveria fazer contra a riqueza, contra o comércio, contra a educação, quem deveria estudar, quem não deveria. A mulher só foi ter voz com Lutero. Ruth Salviano, As Mulheres da Reforma, um belo livro para as mulheres lerem. Como foi que a mulher retornou ao seu papel que Deus deu a ela lá no Gênesis capítulo 3. Então tudo isso aconteceu nesse cenário que Justo Gonzalez, né, fala que é o período das trevas, são os 10 séculos. Então isso tudo aconteceu. E a reforma, então, ela vai trazer com esses homens e outros expoentes, né, algumas coisas importantes. Então qual a importância da reforma? Primeiro, a importância da reforma, ela tem a sua importância porque é um retorno às escrituras. Primeira coisa que a reforma nos traz de importância é um retorno às escrituras. As escrituras, o povo estava afastado da palavra, o povo então não tinha mais o direcionamento da palavra, porque ele tinha o direcionamento da liderança da igreja. E então a reforma diz, não, está errado, só a escritura. E não só a escritura, mas também toda a escritura
precisou se reformar a igreja para ela voltar à palavra. Não tem esse negócio de mediação, não é somente pela fé, sola fide e sola gratia, é só pela fé e pela graça. Tem esse negócio de fazer esforço, subir as montanhas de Dionísio de joelho, não precisa disso não. Você precisa da graça de Deus que já foi derramada sobre nós e precisa da fé, são os meios que nós alcançamos a salvação. E a glória, né? Claro, somente Cristo, não há outro mediador, não há ninguém que fale por nós. Não há ninguém que fale por nós. Lutero diz: Cristo fala por nós, é Ele que intercede por nós, é Ele que é o nosso mediador, e toda a glória é a Ele. Então a igreja precisou voltar às Escrituras, precisou voltar à fé dos apóstolos. Mas ainda, né, dentro dessa importância, nós temos a dignidade humana, como eu falei para vocês algumas coisas aqui, do que acontecia na sociedade. O papel do homem e da mulher precisavam ser ressignificados, e a reforma trouxe então de novo a dignidade ao homem e à mulher. Por quê? O que se tinha até aquele tempo? Duas coisas: o homem é um escravo, potro, né? O potro é um boi, um touro. A função dele é trabalhar, trazer comida para casa. E a da mulher é uma escrava, ela tem que procriar e cuidar da casa. Só isso que a mulher fazia. A mulher não podia trabalhar, estudar, não podia nem fazer nada, era procriar e cuidar da casa. A reforma disse: não, o homem ele tem uma dignidade dada por Deus. Qual é o papel do homem? Ser o rei, governante da sua família e da sociedade. Qual o papel da mulher? O papel da mulher é excelentíssimo, é ser uma auxiliadora do homem. Ou seja, o homem não dá um passo sem a sua auxiliadora. O homem não pode fazer as coisas sem antes consultar a sua auxiliadora. Não é um papel inferior, mas é um papel igual. Só as responsabilidades que são diferentes. Então a reforma colocou de novo o equilíbrio entre o homem e a mulher. O homem não é um escravo para trabalhar e a mulher não é uma escrava para ficar fazendo filho e fazer comida. Cada um tem as suas responsabilidades, mas os dois são a imagem de Deus. E aqui há algo lindo, meus irmãos, nesse papel do homem e da mulher. Nós representamos a imagem de Deus, mas só o casal reflete Deus na sua plenitude. Que lindo, né? Só o homem e a mulher juntos. Sabe por quê? Quem procria, quem dá luz? Mulher. Quem provê, quem guarda, quem protege? O homem. O homem, ele é a imagem de Deus, mas quando ele junta com a mulher, plenitude da imagem de Deus. Isso é maravilhoso, é romântico, é lindo, porque o nosso Deus é assim, é romântico, é lindo, e ele fez exatamente isso para que a sua imagem fosse espelhada todos os dias, quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua esposa. E os solteiros na dispensação do Espírito, né? Continuando. Então o homem tem o seu papel aí de dignidade recuperada, a sua imaculez recuperada. E nós temos então um avanço das melhorias que a reforma fez. Por exemplo, a possibilidade agora de um ensino público. Calvino, por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de ler, vai falar sobre isso. A ideia da educação. A educação ela era uma educação privada. O homem não tinha, o pobre não tinha direito ao estudo, mas a reforma trouxe um sistema de educação pública para que o homem pudesse então fazer o quê? O pobre, melhor dizendo, tivesse direito ao estudo, o filho do pobre, a filha do pobre tivesse direito ao estudo, a mulher tivesse direito ao estudo. E olha que interessante aqui, frase de Lutero, né? A reforma organiza a educação pública não apenas no grau médio, ampliando a ação dos colégios humanistas da Renascença, mas também e pela primeira vez com a escola primária pública. Então a reforma ela não trouxe somente avanços acadêmicos, mas ela trouxe o sistema de escola pública que até hoje nós usamos. Então quando algum progressista vem se bater no peito e diz assim: foi Paulo Freire. Paulo Freire tem a importância dele talvez em algum lugar, mas não foi. Antes de Paulo Freire teve Comênios, foi um dos patronos da educação, e teve Lutero e Catarina, né, a dupla dinâmica, fazendo aqui o sistema de educação pública. Mas ainda, irmãos, nós temos uma coisa importantíssima, que pouca gente sabe, que foi a contribuição da reforma, a abolição da escravatura. Até aquele século, deixa eu te dar uma notícia que você também talvez se espantar. Todos nós temos horror à escravidão aqui, né? Mas
vivesse no século 13, 14, 15, você teria um escravo? Você teria um escravo. Você ia comprar um escravo para você. Porque era algo comum. Era algo comum e não era tratado como pecado. Então você ia lá na feira comprar um escravo para fazer o seu serviço de casa. Quando a reforma veio e entendeu a dignidade do homem, a reforma trouxe isso dizendo assim: pera lá, negros e brancos, amarelos e pardos, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Por que eu tenho que colocar um negro para trabalhar na minha casa, um oriental, para fazer o meu serviço que eu posso fazer? Irmãos, aqui só um adendo, como o diabo ele é astuto, e mesmo que a escravatura acabou, nós vemos hoje alguns tipos de ideias da escravatura presente na nossa sociedade hoje. O feminismo e o progressismo, o feminismo progressista diz assim: a mulher não pode ser dona de casa, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar e está tudo certo. Ela não pode ficar fazendo comida para o marido que se vive. O que ela faz para ela não fazer? Vamos lá, vocês são inteligentes, o que ela faz? É isso, Silvinha, isso mesmo, o que ela faz? Ela contrata uma empregada mulher. Uma mulher empregada, pode ser empregada dela, mas ela não pode fazer o serviço de casa. Ela diz para o marido: eu não, minhas unhas custam caras, eu não posso fazer isso. Contrata uma empregada. Ela está dizendo assim: contrata uma escrava para fazer o serviço que eu deveria fazer, junto com o meu marido, é claro. Então percebam que o diabo é sutil nisso. E a reforma trouxe então essa nova leitura. Nós não podemos escravizar os nossos irmãos, porque eles são com a imagem de Deus, assim como nós. Outra coisa que a reforma trouxe, que contribuiu para o fim, foi o tráfico humano e a prostituição. Lutero e os demais reformadores, aí não só Lutero, tá, mas principalmente os reformadores do século XVI e XVII, combateram demais o tráfico humano e também a prostituição. Tem relatos históricos de meninas de 11 anos, não menos, de 5 anos dada a casamento, aqui no Brasil, dada de 5 anos, meninas de 6 anos viúvas. Dá para imaginar? Meninas de 6 anos viúvas. A reforma olhou para isso e disse: não, pera lá, menina, como se fosse a nossa linguagem hoje, menina tem que brincar de boneca, menino tem que jogar bola, tem que viver a sua infância, deixar o seu corpo ter a sua evolução natural. Não foi feita para isso, terá o seu tempo se ela quiser e se ele quiser. A reforma combateu, e eles foram perseguidos, irmãos, porque a prostituição dava dinheiro, como dá até hoje. A prostituição era usada dentro da igreja, era usada pelos políticos. Então você imagina os reformadores, a luta que eles tiveram para combater o tráfico humano, e que aí você tinha pessoas que eram vendidas para tirar-se um órgão interno dela, ou para servir de alguma outra coisa. Então nós temos ainda a reforma também lutando contra o genocídio de crianças e de pessoas com deficiência, que eu já falei para vocês. E tudo isso que a reforma fez, sabe o que é interessante? Se você der um Google, ou pedir para a Síria ler para você abrir aí a Declaração dos Direitos Humanos, tudo isso vai estar dentro da Declaração dos Direitos Humanos hoje. Mas quem conseguiu isso? Foram os crentes reformados. Foi a reforma protestante, esse novo olhar. Então a reforma tem essa importância, tá? Tem essa importância de ressignificar o valor do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Tem o valor, a importância de nos trazer de novo as Escrituras. E ela também tem outras coisas dentro da espiritualidade, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que nós não precisamos mais de mediador. Também a reforma trouxe a liberdade da consciência. Ninguém deveria mais ser obrigado a agir contra aquilo que sua consciência acusa ser contra, ser certo ou errado. Então a reforma deu essa liberdade para nós. A reforma separou a igreja do Estado. Tá? Embora estão querendo hoje juntar a igreja e o Estado, e nós devemos gritar não, porque nós continuamos reformando. E a reforma trouxe, sem dúvida nenhuma, e aí Deus, através do seu Espírito, foi movendo o mundo, assim como o mundo foi preparado para receber Cristo, com os gregos, com os persas, com os romanos, o mundo foi sendo preparado para a reforma protestante, e eventos simultâneos aconteceram. Lembra que eu falei? A reforma foi um evento simultâneo. A tradução da Bíblia, que nós temos aqui hoje várias traduções, só foi possível porque junto com a reforma, Deus levantou outros homens para
para dar ao mundo uma das maiores obras, que é a imprensa de Gutenberg, né? Um pastor holandês, um português, que se convertiu à reforma holandesa. Ele então constrói essa máquina foi muito importante para os primeiros livros, e sem dúvida nenhuma a Bíblia, né, foi divulgada, as canções de Lutero foi divulgada através da prensa de Gutenberg, então foi muito importante. Bom, a reforma foi um movimento exclusivamente religioso? A resposta, não foi puramente religioso. Então, quando alguém vier discutir, mas a reforma ela veio para separar a igreja. Não foi. Primeira coisa, não. Ela foi um movimento fora da igreja, ela foi um movimento que começou dentro e se estendeu fora, pelo que eu já falei para vocês. A época de Lutero é uma época teocêntrica, e Lutero é um humanista. Ele vai dar o valor ao homem. Então Lutero está reformando não só a igreja na sua parte cultica, na sua parte espiritual, mas principalmente também na sociedade, para que a igreja, o cidadão que é crente, que tem o seu trabalho, que tem lá o seu gado, que tem o seu comércio, que tem o seu trabalho braçal, ele possa glorificar a Deus também nesse sentido. Então ela não foi só uma reforma religiosa. Precisamos de uma reforma hoje? Sem dúvida, né, irmãos? Diante de tudo que a gente está vendo, tantas heresias, de tanto surgimento de falsos profetas, desse sincretismo que está acontecendo nos nossos dias de novo. Tá? O sincretismo são junção de vários pensamentos dentro da igreja. Então a nossa igreja ela tem uma linha teológica. Nós cremos em um só Deus. Então nós não podemos permitir no nosso culto um sincretismo. Vamos trazer um pouquinho da religião de cá, da religião de lá, vamos trazer um pouquinho da música de lá. Não, nós precisamos ser fiel à nossa fé evangélica. Por isso nós somos protestantes, porque protestamos contra todo tipo de influência no culto. Então é necessário uma reforma hoje, é importante que tenhamos uma reforma hoje. E eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas você vai ter oportunidade, quando você ganhar este livro maravilhoso, tá? Você vai aprender sobre isso. E a parte da cultura eu não quero invadir, porque a melhor palestra amanhã, vocês vão ver um pouquinho sobre cultura. Então a música, na época de Lutero, era uma música exclusivista, porque ela era cantada no sentido, na questão do melisma. O melisma é quando você, os cantores gostam, né? Quando você dá a entonação à vogal, né? Então você vai cantar, o Senhor é Deus, você dá aquela coisa, né? Gostada, maravilhosa. Era uma coisa, e nessa época, o exemplo disso maior era o canto gregoriano. Tá? O canto gregoriano. Embora hoje a questão de melisma, ela não está mais confinada ao canto gregoriano, né? Mas as vogais e a música, por exemplo, a música black, né? Os batistas black dos Estados Unidos gostam muito de usar isso. A Whitney Houston, por exemplo, ouça uma canção da Whitney Houston, melisma do começo ao fim, divina, né? Maravilhosa, e do começo ao fim, melisma. A música black, ela usa muito do melisma. Então a reforma veio e disse, não dá para cantar cânticos a Deus, o melisma no canto gregoriano, porque é exclusivista. Você já pensou você, meu irmão, cantando no melisma, culto gregoriano? A gente já não consegue cantar no dó, ré, mi. Imagina dificultar. Então o cântico era exclusivista e o cântico precisava mudar. A métrica também, né, vai falar aqui a métrica, ela também sofreu uma alteração com a reforma. Com a métrica vem a questão da pulsação, né? Então toda vez que você está batendo o pezinho assim, ó, você está fazendo métrica, pulsação, né? Isso é métrica, é pulsação. Você está usando os recursos da métrica. A reforma, então, pega o melisma, a métrica, e fala, precisamos fazer o quê? Incluir a igreja no canto. Músicos. Isso é importante, esse livro vai servir para vocês de referência. Quem conduz o louvor precisa incluir a congregação no louvor. Então, nada de sol bemol, a sétima, nada de notas que a irmã Maria não consegue cantar, porque a irmã Maria ela vem para a igreja querendo cantar o hino. E aí você coloca o hino numa entonação de voz que ela não consegue cantar e ela se sente excluída do canto. Os reformadores, eles eram tão preocupados com isso que aí tomaram uma medida até radical, que nós não partilhamos disso aí, tá? Que é acabar com os instrumentos na igreja. Aquilo ali nem sonho. Aquilo ali nem sonho. Bateria, nem sonho. Você não ia tocar nunca aquilo ali. Tá? Você ia ficar triste chorando, mas você não ia tocar nunca. No máximo, era um órgãozinho. No máximo.
Tá? Aqui no Brasil, demorou até a década de 80, igrejas não usavam isso, não usavam microfone, era tudo no gogó, né? Tudo a capela. Então a reforma veio para incluir, claro, essas medidas drásticas nós entendemos ser muito radicais, mas precisamos incluir todo mundo no culto, todas as pessoas no culto. Então, quando for ensaiar, dica, tá? Será que o pastor William vai conseguir cantar com a gente? Claro, consegue, né? Será que vai conseguir cantar com a gente? Se não, então vamos baixar o tom um pouquinho. Não vamos usar muito de recursos técnicos, porque precisa ter no canto simplicidade. Né? Simplicidade. Então, a reforma veio para mudar também o sistema de culto, para que fosse uma oposição ao canto exclusivista, ao canto exclusivo, que era o canto gregoriano. Então isso é muito interessante, mas amanhã você vai ver mais sobre cultura, né? Então somente ficamos até aqui. E para a gente finalizar então, irmãos, a reforma, só recapitulando aqui, ela mudou a vida do indivíduo, dando significado a ele, ou ressignificado, trabalho. Que droga, tem que trabalhar segunda-feira. Crente reformado não pensa assim. Crente reformado diz: glória a Deus, eu vou trabalhar amanhã porque Deus me deu o trabalho, e o trabalho honra e dignifica o homem, porque o trabalho é o Senhor quem deu. Foi, Gênesis 3 está lá: do suor do teu trabalho você vai comer, meu filho. Não vai cair a compra do mês lá no seu quintal, não. Se cair, suspeite. Tá? A comunidade, veio mudar também a relação de comunidade, veio mudar isso, né? Precisa ter o quê? União. Isso talvez não seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos ao longo dos séculos pós-reforma. Hoje a gente tem separações de igreja que não foi intenção nem de Deus, muito menos de Deus, né? Não foi intenção de Lutero, muito menos de Deus. Qual é a igreja de Deus? Qual o nome dela? Onde que ela fica? A igreja é de Deus. Nós usamos denominações, nome de denominações, devido às desavenças históricas. Mas é muito bom o que está acontecendo aqui hoje. Essa união de duas igrejas irmãs, né? Irmãs. Pode ser que tenha uma irmã mais velha, né? Mas são duas irmãs aqui, né? Duas irmãs que andam juntas, porque servem ao mesmo Senhor, professam a mesma fé, o mesmo batismo, né? E vão para o mesmo céu. Então nós precisamos ressignificar isso, porque isso é um legado da reforma. A intervenção divina, que não é mais aquele misticismo que tinha assim, nos séculos passados. A intervenção divina, ela ocorre pela palavra, né? A reforma trouxe isso. Lutero dizia: ainda que chovesse milagres do céu, se não estiver de acordo com as escrituras, rejeito, né? Rejeito. Lutero rejeitava. Então trouxe um ressignificado a intervenção divina. A educação, já falei, né? Trouxe a educação. A economia, inclusive os grandes economistas, né? O Marx gosta de estudar aí, sabe que os grandes economistas do século XVIII e XIX eram calvinistas, eram reformados. Depois do século XX, muitos batistas, muitos congregacionalistas anglicanos fizeram parte de sistemas econômicos que mudaram o mundo. Genebra, se vocês tiverem curiosidade de ler, Genebra estava falida. Genebra era mais pobre do que Dionísio, você tem ideia, em termos de capital financeiro. A igreja reformada recuperou o sistema econômico, recuperou o trabalho, e Genebra hoje o que é, a Suíça hoje é o que é, devido ao pensamento reformado. E o poder das autoridades. Agora nós não olhamos mais as autoridades como inimigas, mas a gente vê as autoridades como dignos de honra, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Nós não temos temer, claro, abaixo de Deus. Então a reforma trouxe todos esses avanços maravilhosos para os dias de hoje. É isso. Alguma pergunta, dúvida ou colaboração histórica sobre a reforma? Não? Desafio você a ler. Eu resumi em alguns minutos aquilo que é de 507 anos, só de 17 para cá, mas tem coisas muito mais para trás aí para estudar. Bem, aqui a gente trouxe alguns livros, né, que são pensamentos reformados. Se você desejar, eu gosto de emprestar livros, né? Se ele voltar inteiro e não riscado, tá? E não riscado. Eu posso até emprestar se vocês quiserem, no fio do bigode aqui, né? A gente empresta, vocês podem ler, porque é muito bom ler sobre o que aconteceu no passado, porque a sua fé hoje, ela passa pela história. Não pense que a sua fé caiu do nada assim.
tem história, tem sangue derramado, tem cadáveres, tá? Então é importante que você conheça a história. Ok? Vamos orar? Santíssimo Deus, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, Senhor, pelo teu mover histórico. Mover esse, Senhor, que não aconteceu ontem, ou não aconteceu em 1517, mas aconteceu desde quando o Senhor colocou o homem no mundo e o Senhor o restaurou após o pecado. Obrigado por todos os movimentos, Senhor, significativos ao longo da história. De Abraão, Senhor, até os dias atuais, o Senhor tem trabalhado pela tua igreja, o Senhor tem movido a tua igreja, o Senhor tem levantado homens e mulheres para dar o grito de reforma. E que o Senhor continue nos usando, Pai, para que nós hoje possamos continuar o grito da reforma para aquilo que o Senhor quer da sua igreja até o dia final. Embora, Senhor, vivemos essa expectativa escatológica do já, mas ainda não, já podemos sentir um pedacinho do reino entre nós, já podemos sentir a tua presença entre nós, mas ainda não na totalidade, na plenitude, porque veremos daqui a pouco quando o Senhor voltar para nos buscar. Enquanto isso não acontece, Senhor, renova-nos, restaura-nos, e que a chama da igreja reformada sempre se reformando, sempre esteja acesa em nosso coração, para que o teu nome seja glorificado dia após dia. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.